nem sempre a gente usa isso adequadamente. E talvez você já tenha conhecido e visto, talvez você entenda que isso já tenha acontecido na sua casa, ou talvez você mesmo, percebe que não tem usado aquilo que Deus lhe tem dado, não tem usado bem aquilo que Deus tem lhe dado. Na verdade, nós temos passado, pelo menos essas 3 semanas, vendo acerca de atitudes que impedem uma vida de sabedoria. Nós vimos com a parábola de Jesus, falando acerca do rico e Lázaro, que ele dava demasiado valor ao dinheiro e por isso ele não tinha sabedoria. Por outro lado, também ele pensava apenas em si mesmo. Por isso não tinha sabedoria, Jesus chegou a chamá-lo de louco, porque o Senhor o chamou louco. Louco, na verdade a palavra é sinônimo de insensato, não da loucura, a debilidade mental, mas a loucura da atitude, E outra atitude dele que fez com que ele fosse considerado uma pessoa que não tinha sabedoria, quer dizer, a atitude que fazia com que ele não tinha sabedoria, era dialogar apenas consigo mesmo, aquela questão de eu e eu, conversar consigo mesmo, não buscar conselho de outras pessoas, não ler a Bíblia, não buscar entendimento fora de si próprio. Aquela pessoa que se auto-entroniza. Então essas atitudes impedem uma vida de sabedoria. Mas também na semana passada vimos a respeito de Sansão, em Juízes capítulo 14, se eu não me engano, E em Sansão a gente viu também algumas atitudes que demonstram que ele estava impedido, obviamente, de ter sabedoria, porque ele levava uma vida desregrada, Sansão, um homem tremendamente forte, mas forte por causa de uma habilidade, um dom que Deus tinha dado para ele. E daí a gente percebeu que ele não suportava pressões da vida. A pessoa que não suporta pressões da vida, ele não toma atitudes corretas. Porque muitas vezes a gente é até pressionado, e olha só, é engraçado isso, A gente é pressionado para comprar alguma coisa. Você vai numa loja e aí o vendedor tem toda aquela estratégia de nos pressionar e daí a pouco você, puxa vida, olha, nunca precisei tanto disso. Aí compra alguma coisa. Você sai da loja e começa a desconfiar. Eu acho que eu comprei uma besteira, Uma coisa que eu não devia ter comprado. E a gente, na verdade, não pode tomar nenhuma decisão com base em alguma pressão. A gente tem que parar, ponderar, porque pressão tem muito a ver com emoções também. E Sansão, ele não só não suportava pressões da vida, como também não prestava contas da sua vida a ninguém. Outro fator que leva as pessoas a não terem sabedoria. Olha só, é interessante isso. Não prestar contas da sua vida para ninguém. Pessoa que vive meio que sozinha no que diz respeito à autoridade. A autoridade dela, sabe quem é? Ela. Então é aquela que fala assim, e bate no peito dizendo, quem manda no meu nariz sou eu. Isso é caminho para tomar atitudes sem sabedoria. A gente viu o final da vida de Sansão também. Mas Sansão, ele também, para piorar tudo, ele não reprimia seus maus desejos. Então tinha uma vontade de fazer uma besteira? Fazia. E era tremendamente imoral Sansão, porque achava e julgava que não reprimir os seus desejos, ou quer dizer, fazer a vontade da sua carne, sempre, era parte da vida dele. E a gente percebe que por causa disso, na verdade, isso foi o mais forte, de Sansão ser destruído, ter sido cego, de ter sido preso pelo inimigo, porque não só não suportava pressão, não só não prestava contas a ninguém, mas também ele não reprimia os maus desejos do seu coração. E todos nós, eu, você, temos maus desejos. Temos desejos que não são adequados para um ser humano, muito menos para um cristão, ou muito menos para uma pessoa sensata. E Sansão também, que talvez uma das coisas que fazia com que Sansão fosse atrapalhado na vida, é de que ele não enxergava e nem dava dignidade às pessoas. Ele não enxergava a dignidade das pessoas. Ele humilhava as pessoas. E isso é, claro, fator que associa, entre outras coisas que nós já vimos, essa questão de não ver dignidade das pessoas, eu sou melhor.
Eu sendo melhor, eu faço melhor, tenho uma melhor atitude. Ninguém é mais inteligente, ninguém mais sabe que eu. Daí vai cair do cavalo. Hoje nós vamos continuar, mas a gente vai ver um outro personagem que a gente já viu aqui na igreja já. Nós já vimos isso. Vimos a vida de Saul. E a gente vai parar um pouco no tempo, pequena parte da biografia de Saul, como a gente já fez com o Sansão, e a gente vai verificar que ele também levava uma vida desregrada, fez péssimas escolhas. E a gente vai entender por que ele fez péssimas escolhas, por que ele não foi sábio na vida dele. Embora tendo muita coisa, ele tinha um reinado, era rei de Israel. E a gente, antes de prosseguir agora, para refletir acerca da vida de Saul, essa pequena parte da biografia de Saul, nós vamos orar mais uma vez, tá bem? E eu queria que você fizesse aquela oração que não seja uma reza, que não seja aquela oração que é a mesma, que você se volte para Deus agora, que nós possamos nos voltar para Deus e dizer para Deus: Senhor, toca no meu coração essa noite. Eu não vim aqui só para um evento social, embora seja um evento social também ir à igreja, mas eu teria outras coisas melhores para fazer hoje. Eu vim aqui para receber do Senhor uma bênção, que eu não receberia em casa, como a Ivonilce leu aqui no Salmo 133. Então, ore sinceramente. Você que veio pela primeira vez na igreja, você que tem vindo, tem esporadicamente à igreja, e você que é caduco da igreja, você que já vem na igreja, já alisou o banco da igreja, de tanto vir na igreja, né? Ore diferente hoje. Diga para o Senhor assim: Senhor, eu quero sair diferente do que eu entrei hoje aqui, tá bom? Então vamos orar. Feche os seus olhos, quer dizer, feche os olhos, não a cabeça, né? Feche os seus olhos agora. Curve a sua cabeça, na verdade, e diga para o Senhor a sua oração. Senhor, me abençoe hoje com a palavra que eu vou escutar. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor nos chamou hoje aqui. E obrigado porque atendemos ao chamado do Senhor. Quantas pessoas não podem estar aqui? Por muitas razões. Porque são viciados em alguma coisa, escravizados em outras coisas, são infelizes e não têm a liberdade de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos desafiar a termos uma vida diferente, uma vida de felicidade, uma vida de satisfação. E pedimos a Tua boa mão sobre a nossa mente agora, sobre o nosso coração, para que possamos ouvir de fato com os nossos ouvidos e entender com a nossa mente, com o nosso coração, aquilo que o Senhor tem para nos revelar e nos abençoar esta noite. Por favor, Pai, nos abençoe. Louvamos o Teu nome, exaltamos o Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua boa mão sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Hoje eu recebi a notícia de um amigo dizendo de que um dos personagens que fez o filme Jogos Vorazes, um daqueles que aparece muito no filme Jogos Vorazes, o sobrenome dele é Hoffman, se eu não me engano, ele foi encontrado morto hoje, acho que no seu apartamento, e provavelmente foi por causa de overdose. Sinceramente eu fico imaginando, né? Uma pessoa que já ganhou Oscar, uma pessoa que é estrela, uma pessoa que provavelmente tem um dinheiro que a gente nem consegue imaginar o quanto que essas pessoas têm dinheiro. A gente até imagina, porque imagina que a pessoa tenha problemas, porque todo mundo tem problema. Mas muitas vezes a gente, porque assiste e vê uma pessoa encenando, né? Ou vivendo uma vida que nem é a dele mesmo, a gente não sabe o buraco ou o grande problema que essas pessoas sofrem. E por causa disso, elas se embrenham, né? Buscando a felicidade em alguma coisa que elas próprias reconhecem que não é felicidade, que não traz felicidade. Então, uma pessoa como esta, né, e a polícia está dizendo que provavelmente foi por causa de overdose, é uma pessoa que, embora possa demonstrar uma cara de alegre e contente,
Na verdade, a sua vida, o seu íntimo, quando vai deitar lá no seu travesseiro, na sua cama, bota a cabeça no travesseiro, é aquela questão assim, puxa vida, que desgraça que eu vivo. Embora muitas vezes a gente nem chegue nesse ponto, a gente também sabe muitas vezes que falta algo mais na nossa vida. E muitas vezes é por causa da gente não compreender exatamente a nossa grande necessidade. Nós, embora precisamos de muitas coisas, agora, a necessidade real, essencial, ela se chama Jesus Cristo. A necessidade que o ser humano tem, a real mesmo, é de Deus. A Bíblia mesmo diz isso, de que Deus, ao nos instituir, nos construir, nos fazer, Ele botou dentro de nós a eternidade. É engraçado isso. No livro de sabedoria fala acerca disso. Fala que Deus, ao fazer o homem, botou no coração do homem a eternidade. Em outras palavras, Deus colocou em nós um desejo real por alguma coisa que é eterno. E nós já sabemos de que nada dessa vida é eterna, é eterno. Só Deus é eterno, só Deus. Então não adianta preencher o nosso coração com imoralidade, com dinheiro, com uma paixão, um amor, um love, com trabalho, com qualquer coisa, ou com drogas, qualquer coisa, porque isso ainda vamos querer mais, desejaremos mais, aspiraremos mais, nós desejaremos, quereremos, existe essa palavra? Não, né? Mais, ok? Na verdade, nós sinceramente não nos daremos por satisfeitos se não tivermos Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que entender que a palavra de Deus, a Bíblia, ela revela para a gente a presença de Deus que veio nos buscar, Jesus Cristo. Agora, quando a gente fica resistindo a esse Jesus, a gente nunca vai ser feliz. O que Deus espera da gente é de que a gente abra o nosso coração para Ele entrar, para Ele morar. Ou melhor, né, como diz João, primeiro capítulo, diz que Ele veio tabernacular, ok? Ele veio morar na nossa vida. Ele veio fazer residência em nós. Então, nada, absolutamente nada, fora Jesus Cristo, fora o nosso grande Salvador, Deus, Jesus Cristo, fora dele não teremos satisfação, não teremos realização, mas nele podemos ter. Nele podemos ter. Por isso que é importante a gente, ao ler o que vamos ler agora, a gente sempre reflita, entenda, a gente faça um link diretamente com a pessoa, o ensino de Jesus Cristo. Ok? Nós vamos ler primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar aqui, que nós temos toda a passagem aqui que nós vamos refletir esta noite, ok? Então, em 1 Samuel capítulo 15, começa falando a respeito de Saul. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Aparentemente, ele fez uma atitude nobre, se a gente for ler isso fora do contexto. Saul era uma pessoa que inaugurou uma nova era para o povo de Israel. Saul, na verdade, foi um figurão, que ele era bonito, ele era de grande porte, ele tinha um destaque na sua nação, e a própria nação, por um desejo assim de se parecer com as outras nações, desejou também ter um rei. Porque até então Deus comandava Israel através de homens que ele próprio escolhia. Como a gente viu, a gente sabe disso no livro de Juízes. Samuel, ele é uma transição do livro de Juízes, na verdade como um juiz, como um sacerdote, mas também que Deus usou para, olha só, Deus ouvindo a voz do povo, pedindo um rei, Saul
foi que ungiu, quer dizer, deu autoridade, Samuel deu autoridade para Saul ser o rei, que, olha só, o povo escolheu. O povo, com a sua liberdade, com a democracia, escolheu Saul. Escolheu como? Escolheu pelo perfil externo, não pelo coração. É engraçado que a gente pensa assim: puxa vida, Deus sabia que Saul era uma pessoa estragada, uma pessoa que não ia fazer um bom governo, não ia ser um bom rei, não ia ser um bom presidente, ele não seria um bom líder. O fato é que o povo pediu isso. Agora, por que Deus permitiu? Muitas vezes acontece conosco dessa mesma maneira. Muitas vezes nós insistimos com Deus pedindo alguma coisa que Deus não nos quer dar. E muitas vezes, para a nossa própria disciplina e aprendizado, Deus nos concede, porque senão a gente sempre ia ficar reclamoso. A gente vai, mas se eu tivesse aqui, se eu tivesse aquele namorado, se eu ganhasse tal emprego, se acontecesse isso. E aí, muitas vezes, Deus, sabendo de que a nossa vida ia ser uma desgraceira também de reclamação, Deus nos permite ter alguma coisa que, no fundo do seu íntimo, da sua concepção, não era o melhor para a gente, mas por causa da nossa própria insistência e da liberdade que verdadeiramente Deus nos concede, liberdade de fazer algumas escolhas. Muitas vezes a gente não pode, e nós sabemos disso, né? A Bíblia nos apresenta, sem Jesus Cristo, como mortos nos nossos delitos e pecados. E morto não faz decisão nenhuma, não pode escolher, ok? Mas o fato é que Saul foi escolhido pelo povo nessa circunstância. Queremos, né? Fizeram não sei quantos rolezinhos lá na cidade de Jerusalém, ok? Fizeram não sei quantas manifestações, e Deus falou, então vai. Escolhe. Aí escolheram Saul. E Saul, verdadeiramente, ele começou, em parte, fazia coisas boas, mas o seu coração era roto, era estragado, era pecador, como nós muitas vezes. Só que ele não temia Deus, não tinha sabedoria por causa disso. Aí Saul foi convocado a guerrear contra os amalequitas, inimigo do povo de Deus, que queria dizimar o povo de Deus, maltratou o povo de Deus. E Deus deu para Saul a capacidade de derrotar os amalequitas. Mas Deus falou assim para Saul, né? Saul, você vai lá, você vai ganhar a guerra, eu estou com você. Você vai levar o exército e você vai ganhar a guerra. Mas a gente vai fazer um combinado. Eu te dou a vitória, mas você destrói tudo. Não poupa ninguém, porque é um povo que quis destruir o meu povo. A menina dos meus olhos, né? Deus falando para Saul. Porque enquanto o meu povo estava pelo deserto, peregrinando, estava com dificuldades, os amalequitas queriam destruir, aproveitando a fragilidade do povo de Israel. Aí então, Deus falou, agora é a vez de você ser obediente. Vai lá e destrói tudo. Não traga absolutamente nada de despojo. Você não pode. Deus mandou Samuel falar isso para Saul. Você não pode trazer nada, porque eu não quero que você tenha nenhum lucro desse povo, porque esse povo não presta. Esse povo é obstinado. Esse povo não se arrepende daquilo que tem feito de mal. Aí é que entra essa cena. Saul foi, venceu, e aí vem. Olha só como é que é a situação. E Saul e o povo pouparam Agag. Agag era o rei dos amalequitas. E o melhor das ovelhas, o melhor das ovelhas, e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. É interessante que Samuel, escrevendo, diz, olha, não os quiseram destruir totalmente. Por quê? Porque o objetivo e a tarefa que Deus tinha dado era vencer a guerra e destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Quer dizer, ele fez uma seleção das coisas. Destruiu aquilo que, na verdade, aos olhos dele, né? Isso é gente manca, vamos destruir. Gente careca, não sei, não estou falando na concepção dele, né? Então, gente que ele, isso aqui não, criança, não vai prestar, entendeu? Aí foi matando todo mundo. Animal raquítico, magro, não vai.
né? Animal que tem uma orelha baixa ou está alta, também não vai. Ele foi fazendo uma seleção mesmo. E aí diz aqui, toda coisa vil e desprezível, aos olhos dele, né? Destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: enquanto Saul fez o que fez desgraçadamente, quer dizer, sem a orientação de Deus, Deus tem um diálogo especial com Samuel. Samuel era homem do Senhor, era profeta, era sacerdote e era utilizado como juiz também. E tinha de fato um contato direto com Deus. Deus, embora havendo rei, Deus falava com Samuel e Samuel orientava o próprio rei ou as pessoas. Aí Deus fala aqui para Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Embora isso possa inquietar o nosso coração, Deus se arrepende? Que coisa mais assim, sem noção, né? Um negócio assim meio cabuloso, né? Alguma coisa assim. O fato é que o que Deus está dizendo aqui para Samuel é a essência da palavra de arrependimento. Deus que instituiu o Senhor instituiu e constituiu Saul como rei, Deus está falando: arrependo-me, no sentido assim, vou tirar o cara. Porque arrependimento é mudança de curso. Arrependimento é você estar indo para um determinado lugar e depois voltando. Ok? Isso é arrependimento. Arrependimento não é uma mudança igual a Xuxa já falou, né? A minha vida mudou 360 graus. Quer dizer, continuou do mesmo jeito, né? Porque estava indo aí 360 graus, né? É a mesma coisa, né? Então não cabe isso, né? O fato é que nós precisamos entender que quando Deus está falando aqui, instituir, mas agora vou destituir. Ok? Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Porquanto, aí fala exatamente o que aconteceu. Deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quais eram as palavras do Senhor? Vai lá e destrói. Embora Saul já tivesse vários problemas, mas aquilo ali foi a gota d'água para Deus. Aquilo ali foi o cara, puxa vida, eu já dei oportunidades para ele se arrepender do que fez de errado. Mas quando ele tem a oportunidade, comete outro erro. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. É engraçado, como que um homem de Deus, igual Samuel, sabendo que Saul, né, tinha feito tanta besteira, ele, porque é homem de Deus, se compadece de Saul. Ele ficou triste. Por quê? Porque Deus falou: eu vou destituir. Já não quero mais o camarada como sendo, mesmo que o povo escolheu. Não vou mais levar em conta isso. Negócio de democracia não presta não. E aqui o fato, né, é que Samuel ficou triste e toda noite ele clamou ao Senhor. Aqui não fala a respeito da oração de Samuel. Talvez falando igual a gente via Moisés falando a respeito do povo. Senhor, dá mais uma canja para esse povo, né, como ele falava. E talvez Samuel falando aqui: Senhor, dá mais uma chance. Senhor, tem misericórdia. Ele é assim mesmo, né? Ou coisa parecida. Aí, veja só. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se aquele, quer dizer, alguém foi falar para ele: já chegou Saul ao Carmelo. Quer dizer, chegou da guerra, já é vitorioso, aquele negócio todo. E eis que levantou para si um monumento. Que coisa mais absurda. Geralmente, a sensatez diz que as pessoas devem nos honrar. Quer dizer, as pessoas podem nos honrar, não é que devem nos honrar. Pelos feitos que talvez a gente possa fazer. Nos honrar com o quê? Um parabéns. Não é assim? O normal não é assim? Você faz alguma coisa, talvez notória, e chega alguém e fala para você: meus parabéns. Parabéns, você passou na prova. Parabéns, você conseguiu fazer isso. Parabéns, aquele negócio todo. Mas igual o jogador, acho que é do Gama, né? Uma ocasião, né? O repórter falou: rapaz, que você fez uma jogada, fez gol, não sei o quê. E o jogador falou: eu estou de parabéns mesmo, né? Alguma coisa assim, né? É mais ou menos isso. Mas aqui Saul fez o quê? Que coisa impressionante. Levantou para si um monumento em sua própria honra. Imagina como que ele se achava.
Ele se achava um cara, né? Ele se achava superior às outras pessoas, sem dúvida nenhuma. Embora sendo rei, a gente vai ver exatamente qual era a posição dele, né? E Samuel vai explicar para Saul como que ele faz um negócio desse, né? E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Bom, aí, obviamente, Samuel foi encontrar com ele. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, olha só, na hora que Samuel foi ao encontro de Saul, Saul viu Samuel e já saiu falando para Samuel, né? Bendito sejas tu do Senhor. Olha só, executei as palavras do Senhor. Executou mesmo? Mentiroso, deslavado. Executei as palavras do Senhor, executei as palavras do Senhor. A quem ele queria enganar com isso? Samuel. Só que Samuel tinha linha direta com Deus. Samuel já sabia de todas as coisas, porque Deus já tinha falado com Samuel. Aí Samuel começa a perceber, esse camarada é estragado mesmo, porque ele bem podia vir com outra palavra e mostrar arrependimento. Então disse Samuel, uai, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? De onde apareceu tanto animal? Né? Devia estar aquele furdunço todo, aquele negócio, aquele auê medonho ali, né? Depois da guerra, aqueles animais e tudo mais. Aí Samuel fala, uai, mas você executou as palavras do Senhor? Mas que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e mugido de bois que eu ouço? A gente pensa assim, bom, o cara agora foi desmascarado, então vai se arrepender. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram. Olha só, os trouxeram. Ele já está se desculpando. Falando, não fui eu. Pera lá, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. É engraçado, né? Na obediência ele se coloca no meio, né? O resto, porém, destruímos totalmente. Mas na desobediência, ele falou assim, trouxeram. Olha a concepção desse camarada. A gente pensa assim, né? O camarada é podre, né? 16. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Aí Saul disse para Samuel, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Olha só, Deus usando Samuel para falar a respeito de Saul. Bicho, você era deprimido. Você se achava assim a escória. Você, quando se olhava no espelho, você falava assim, ô seu banana. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. Ele se considerava pequeno. Aí diz aqui, não foste por cabeça da tribo de Israel, quer dizer, Deus te colocou como rei, né? Não te ungiu o Senhor rei sobre ele, sobre o povo de Israel? Quer dizer, você não tem noção, porque você sabia que era pequeno, sabia que de alguma maneira era incapaz, mas Deus te fez rei. Como é que você desobedece? Você desobedece porque, obviamente, você se acha melhor do que o Senhor. E, na verdade, nós somos assim também. Quando a gente sabe o que é certo, mas aproveita e faz o errado, a gente está dizendo assim, eu é quem mando, eu é quem escolho, eu sei mais do que Deus. Eu sei mais do que Deus, porque eu sei o fim, sabe não? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? A desobediência crassa, grossa de Saul. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, olha, não é verdade isso que você está falando, não. Dei ouvidos à voz do Senhor
e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Quer dizer, ele já, entendendo o que fizera, mas já insistindo, falando, não, peraí, não é desse jeito não, você está piorando a minha situação. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O fato é que nesse exato momento, Saul tenta espiritualizar a situação. Saul chega a dizer, foi o povo que tomou o despojo, ovelhas e bois, e o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha o que Saul está falando para Samuel. Samuel é o seguinte, foi o povo que pegou. Quer dizer, ele já está se deixando. Não, peraí, eu não sou tão líder assim. Mas ele vai e fala assim, o povo, sabe por que o povo trouxe? Para oferecer como holocausto para o teu Deus. É como a gente falasse assim, sei lá, tipo, roubar alguma coisa, falar, não, vou dar lá na igreja. Fruto do roubo. Ok? Ou o cara joga na Mega Sena e tem o azar de ganhar. Opa! Aí vai dar o dízimo na igreja. É claro que tem igreja aí que, se você roubar e levar, eles vão agradecer 10 mil vezes por você. Ou coisa parecida. Mas uma igreja do Senhor não vai compactuar com isso. Obviamente não vai. O fato é que a situação é bem semelhante a essa. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Gente, isso aqui é espetacular, a revelação de Samuel. Samuel está falando, esse negócio de dar jeitinho, Deus não aceita. Deus não aceita a desobediência com boas justificativas. Deus não aceita aquela boa intenção, olha só, fazendo coisa errada, Deus não aceita. Então Deus não aceita o Robin Hood, que rouba para dar para os pobres, Deus não aceita. Deus não aceita até nós, passando necessidade, fazemos alguma coisa que é inadequada aos olhos do Senhor e a gente justificar depois. Não, eu fiz isso porque aí coloca uma coisa espiritual no meio. É interessante, né? E aí Samuel ainda no restante do versículo fala, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Embora Deus goste do nosso desprendimento, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, Deus não quer que a gente faça besteira para poder a religião tomar lugar do cristianismo. Porque a religião é você fazer aquelas coisas assim, assado, no quadradinho. Cristianismo não. Cristianismo é essência. Religião é ritual. Cristianismo é coração. É a grande diferença da igreja de Jesus Cristo verdadeira e da falsa igreja. E aqui mostra exatamente a essência do cristianismo. Obedecer é melhor do que o sacrifício. Quantas pessoas perdem seus familiares por causa de algum movimento religioso? Eu já vi isso. Quantas pessoas fazem besteira na vida, às vezes oprime funcionário, oprime subalternos, rouba e faz um monte de coisa e depois se apresenta como próspero nas igrejas. E aqui Samuel está falando, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria. É engraçado isso. Uma das coisas que desde cedo, lá em casa a gente treina as meninas, treinava, agora já nem precisa mais, graças a Deus, era falar como Deus e a família era destruída por causa da rebeldia de qualquer um de nós. Rebeldia. Então, quando elas ficaram sabendo que havia um programa na televisão, um grupo de música, sei lá, que o nome era Rebeldes, eco, né, aquele negócio todo. Aqui diz que o pecado de rebelião
falando de que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, ou macumba pura, ou coisas semelhantes a essa. E a obstinação é como a idolatria. A palavra obstinação aqui tem uma relação com a arrogância. Aquela pessoa que não se curva àquilo que é certo, porque ela se acha sempre certa. A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Ele estava se referindo aqui àquela ideia que, por incrível que pareça, acontecia em Israel. Algumas pessoas tinham imagens dentro de casa e adoravam aquelas imagens, cultuavam aquelas imagens, conversava, fazia pedido àquelas imagens. Isso é a idolatria que ele estava falando aqui. Só que a idolatria aqui ela é transformada não a um objeto inanimado, mas a própria pessoa. A egolatria, a autolatria, a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Depois você lê o restante da história, é muito interessante também, mas nós vamos parar aqui. É aqui que tem o finish da história que Deus mandou dar o recado para Saul. Acabou. Você não é mais o rei que Deus vai ter misericórdia. Acabou. Às vezes a gente não tem esse medo, né, de que uma hora Deus vai falar assim, olha, eu não vou dar mais chance para você ficar acalentando esse pecado. E muitas vezes o nosso coração pode pensar, puxa vida, mas Deus tem dado, né? Tem dado essa chance, a gente tem feito, né? Eu tenho sido assim, eu tenho tido essa postura, eu tenho sido, sei lá, eu tenho maltratado. E a gente consciente disso, a gente continua. Ah, Deus não vai me soltar um raio na cabeça não, porque eu já faço isso há 10 anos. E a gente não sabe a hora que Deus diz assim, ó, acabou. Não tem mais chance. Não tem mais chance. Porque para Deus algumas coisas são intoleráveis. Como Miriam quando fofocou contra Moisés. Moisés mesmo orou por ela e Deus falou, já não tem mais chance. Vou tratar ela como um pai tivesse cuspido no rosto daquela madame. Ela vai ficar leprosa, vai ficar fora do arraial. E todo o povo vai ser atrapalhado porque ela fez isso. Mas ela só fofocou. Ela só fofocou. Só não. Não é só. Não é só. O fato é que para Deus, tanto algumas pessoas como algumas atitudes, alguns pecados, Deus não tolera. Ou tem aquela hora que Deus, não tolero mais, já dei chance demasiada para vocês. Olhando aqui então, em particular, para a vida de Saul, a gente vai avaliar rapidamente como temos avaliado. Já avaliamos falando a respeito de Sansão e também do rico insensato. A gente vai rapidamente levar algumas lições para casa. E eu gostaria de que você levasse isso para casa mesmo. Se você quiser ter uma vida de sabedoria, então, você não pode fazer aquilo que Saul fez. E eu vou tentar resumir em 5 frases, na verdade 5 palavras ou observações aqui, 5 slides, né? Atitudes insensatas que nos fazem perder a bênção. Qual bênção? Um bem que Deus nos deu. No caso de Saul, a possibilidade de ser um rei e ter todas as regalias que um rei tinha, que era muito mais do que um presidente hoje. Todas as regalias que uma pessoa tinha por ser o líder do povo. Ou qualquer bênção que você pode ter. Qual é a bênção que Deus já te deu? As qualidades, virtudes, capacidades, talentos, recursos, saúde, dinheiro, seja o que for. Se você não cataloga isso foi uma bênção de Deus, e eu tenho que corresponder positivamente a isso. E aqui a gente vai entender que algumas atitudes insensatas, quer dizer, sem sabedoria, que não, né? Que nos fazem perder a bênção. Puxa vida. Que a gente no concílio ouviu um pastor argentino que ele era gago.
Achei engraçado. Eu nunca tinha visto uma pessoa que falasse em público assim, gago. E ele era gago mesmo. Ele tentando falar o português. E eu achei engraçado que logo reparei que ele era gago. Mas a Ana e a Letícia ficou imaginando assim. Quando a gente conversou, né? Que ele era gago. Ela falou, mas eu achava que ele estava enfatizando as palavras. Porque estava tentando traduzir, falar em português, né? Alguma coisa do espanhol. E também que nos fazem perder a bênção. Tá bom. Atitudes insensatas, então, que nos fazem perder a bênção. Uma delas é a obediência parcial. Você pode imaginar comigo, né? Muitas vezes nós podemos nos dar por satisfeitos, obedecendo apenas parcialmente. E aqui a gente sabe que o que Deus queria era a obediência completa. Obediência pela metade e não completa era aqui, a ideia da obediência parcial. É uma atitude insensata. Deus quer, deseja, espera que nós confiemos nele completamente. E a gente demonstra que confia em Deus completamente quando a gente o obedece completamente. A gente não pode ter restrições, quer dizer, eu obedeço Deus assim, mas não obedeço Deus assado. E Saul e o povo pouparam a Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, versículo 9, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Destruíram apenas parte. Obedeceu, então, apenas parcialmente. Existem dois tipos de desobediência parcial. Primeiro, aquela desobediência, né? Na verdade, obediência parcial. Primeiro, aquela obediência incompleta. Quando a gente faz parte da tarefa e alguém pergunta, fez? Fiz. Na verdade, não fez. Na escola, eu detestava trabalhar em grupo, já falei isso aqui. Fazer tarefas, né, em grupo, porque eu duvido se isso não acontece até hoje. Vamos dividir em grupo. Aí os vagabundos, os preguiçosos, queria fazer parte daquele grupo que tinha um camarada ou dois que ia fazer de verdade. Os mais aplicados. É assim até hoje, eu duvido se não. Aí chegava lá, fizeram o trabalho? Sim, coisa nenhuma. Sim, coisa nenhuma. 1, 2 fez num grupo de 6, né? Aí vai lá que 3 fizeram, mas não é verdade não. Muitas vezes nós somos assim para obedecer ao Senhor. Deus quer que a gente seja obediente sem restrições. Porque, gente, é o melhor para a gente. Muita gente fica pensando assim, mas Deus é um estraga-prazer. Não. Deus sabe o que é melhor para a gente. Se Ele diz que é para fazer desse jeito, a gente tem que fazer desse jeito. Mas muitas vezes a gente quer até ser mais real do que o rei. Achando que a gente deve amar mais do que Deus. Mas Deus ama muito mais do que a gente. Isso acontece muito. Pais, atenção. Quando Deus fala para nós disciplinarmos os nossos filhos com a vara, com o cinto ou o chinelo. Mas essa criaturinha só tem 4 anos, 5 anos, 3 anos. E a gente vai tolerando. O problema é que ele vai criar força o suficiente para entender que ele é que manda na vida dele, ou ela manda na vida dela. E Deus é bem claro. Não é para matar, não é para machucar, mas é para disciplinar com vara. Mas a psicologia fala outra coisa. Ou falava pelo menos outra coisa. Antes falava outra coisa. Agora começa a perceber que nós temos uma geração de adolescentes entregues a si mesmas. Entregues a si mesmos. Uma geração dada ao seu próprio coração. E por isso que nós temos tantos adolescentes drogados. Essa semana mesmo, eu vi, a Giovana compartilhou alguma coisa assim, né? Com a foto do seu Madruga. E ele falando assim, adolescente hoje usando drogas ou alguma coisa assim, né?
misturando drogas, aquela coisa toda, né? E aí embaixo o seu Madruga falando, não era nada disso, era a própria Giovana, né? Falando, nada disso. Né? Falando assim, na minha época eu não misturava nem manga com leite, né? Eu tinha esse receio, essa preocupação, não é isso? E ainda mais agora misturando droga. E é verdade. O fato é que essa geração, ela não tem limites, faz o que quer. O problema é que é igual Sansão, faz o que quer, depois fica escravo para fazer o que não quer. Não tem coração forte. É aquele camarada que se alguém fala, não, seu namoradinho fala, não quero mais namorar com você, ele dá uma sua quando não mata. Por quê? Porque não tem o coração forte para receber um não. Não aprendeu a receber um não e caminhar para frente com aquele não. Tem gente que se você fala, você é feio, ela vai. A vida para. Bullying. Ou coisa parecida. Quer dizer, ela não quer absolutamente ser contrariada. Essa é a geração que a gente tem encarado. Por causa disso a gente sofre tanto. Os familiares, as famílias sofrem muito. Sofrem. Essa semana mesmo aqui em frente à escola, eu vi uma senhora falando com outra. Puxa vida, meu sobrinho está dando tanto trabalho. Quase chorando. Tanto trabalho. Gente, passando aqui na rua, choramingando, né? Agora, quantas famílias têm esse problema? 700 famílias têm esse problema. Obediência parcial é quando a gente não obedece da maneira que deve obedecer. Segundo lugar, que é bom que a gente leve também, que outra atitude insensata de Saul era viver a sua vaidade. Como é que o cara vai fazer um monumento em sua própria honra? Versículo 12 fala isso. Levantou para si um monumento. Vaidade é a qualidade daquilo que é vão, aquilo que não tem conteúdo. A gente viu na semana passada Sansão com a sua vida de apresentar a sua força apenas para se mostrar. Era desobediente, mas era forte, aí se mostrava. É interessante que um dos grandes exemplos que a gente tem no Novo Testamento se chama o apóstolo Paulo. Quando ele percebeu que Jesus era tudo que ele precisava, ele falou, vou viver em função desse Jesus agora. Mas eu considero tudo o mais, embora possa ser útil, mas diante de Jesus eu considero como refúgio, como esterco. Em outras palavras, como cocô. Como alguma coisa que não me vale a pena. Se comparado a Jesus, tudo o mais é refúgio, é sobra, não. A ideia é que nós, por acharmos muitas vezes alguma coisa que temos de qualidade, de virtude, a gente torna aquilo a nossa vaidade, quer dizer, é vão, torna oco, ao invés de fazer aquilo algo para ser útil, cheio, servir. Então, Saul era um daqueles grandes exemplos que nós não devemos seguir com isso. Muitas vezes a gente faz as coisas na vida para poder receber os tapinhas nas costas. Muitas vezes a gente vive em função da aprovação das pessoas. E independe se isso agrada ou não a Deus. Muitas vezes não toma decisão séria, porque a gente pensa assim, o que fulano vai falar disso? Vai malhar de mim, vai rir da minha cara, seja o que for. Vaidade. A gente pode se perder na vaidade das coisas da nossa vida. Por isso que temos que tomar cuidado. O que tem sido vaidade na nossa vida? O que a gente tem feito que a gente se lavar, se chacoalhar, o negócio some? Igual bolha de sabão. É oco, tem um brilho. Isso tem um brilho. Ontem passou um rapaz vendendo uns negocinhos de fazer bolha de sabão, eu fiquei impressionado. Estava muito vento e ele passou ali em cima
botava na água e fazia, e eram infinitas bolhas, o negócio ficou muito bonito ali em cima, mas você olhava muito bonito ali em cima, cá embaixo já não existia mais. Isso é vaidade. Isso é algo que não tem duração. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, de que nós devemos valorizar aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno. Mas a gente muitas vezes se perde com coisas que são ocas. Muitas vezes a gente olha para aquilo que é apenas o brilho. É o brilho, é o brilho. Mas isso não tem duração. Terceiro lugar, a gente também, talvez, tenha que levar para as nossas casas, nossa vida, como atitude sensata, o falar a verdade. Mas Saul, ele falava mentira. E tem gente que fala mentira por esporte, sabia? Tem gente que é mentira pura. Vive mentira. Vive a mentira. E Saul não teve o menor temor. Mentira é a entronização da incompetência. E muitos acham que é da esperteza. Tem gente que não consegue, aí mente. Aí vai ter que viver uma mentira. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Ainda adulou Samuel. Executei as palavras do Senhor. Mentira. Paulo também diz que nós não devemos mentir uns aos outros, porque somos membros do mesmo corpo. Interessante isso. A mentira não tem lugar numa família. Não tem lugar. A mentira destrói relacionamentos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A mentira não constrói, a mentira só destrói. Às vezes você encontra pessoas mentindo para si mesmas. E duvido que você já não viu, ou até tenha falado isso algum dia. Está enchendo a cara, alguém fala, mas você já, puxa vida, você tem que parar de beber, aquele negócio todo. E a pessoa fala assim: quando eu quiser eu paro. Mas semana após semana, dia após dia, a pessoa mente que está no controle. A pessoa mente para se achar que está no controle. Todo mundo ao redor sabe, puxa, tá desgraceira de vida, mas ela não reconhece que precisa de ajuda. Na verdade, ela não quer reconhecer que é dependente, que realmente é escrava. Embora sendo escrava, ela diz: não, no dia que eu quiser parar, eu paro. Mentira. 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 E tantas outras mentiras que a gente conta para nós mesmos. Tantas mentiras que nós contamos para nós mesmos, para poder manter a postura, manter a maneira de viver ou coisa parecida. Outra atitude insensata de Saul é que ele se desculpava. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, na hora do mal, ele transfere a culpa, porque desculpa é transferir a culpa. Quantas vezes a gente peca, a gente agride, a gente maltrata e a gente fala: foi porque fulano, foi porque isso, foi porque aquilo outro. A gente nada mais, nada menos, a gente está fazendo o quê? Transferindo a culpa. Você acha que a gente vai crescer quando que a gente cresce transferindo a culpa? A gente não cresce. Nós temos que admitir os nossos erros. Não só não mentir, como também não transferir culpa. Não transferir culpa. Muitas vezes a gente faz uma coisa e fala: eu faço isso porque meu pai, porque minha mãe. Eu faço isso porque... E tem gente que é craque para transferir culpa. Tem gente que vive na lamúria. Duvido se você não tem, ou foi assim, ou não tem um parente, um conhecido, que ele se coloca como coitado e fala: a culpa é do governo, a culpa é do meu tio, é porque eu nasci assim, feio demais. Ou qualquer outra coisa. Nasci banguelo, mas é verdade. Nasci banguelo e careca. É a verdade, é a vida. O fato é que a desculpa ou transferência da culpa
a transferência da culpa, não ajuda em nada também. Mas nós nos apegamos a isso para poder continuar do mesmo jeito. Atitude insensata. Transferir a culpa. Para a gente continuar no erro, muitas vezes, a gente arruma um culpado que não é a gente. E a gente se equipa. E se a gente sabe que alguém vai me confrontar ou vai nos confrontar, vai confrontar a gente bota no bolso, a gente se apercebe quer dizer, a gente se equipa de desculpas. Eu faço isso por causa disso. Então basta na nossa vida, não precisamos mais de desculpas. Na verdade, a gente nem deve usar desculpa. Por fim, a insistência no erro fez com que Saul fosse rejeitado pelo Senhor. Basta. As oportunidades de arrependimento não são obrigação de Deus. Deus não é obrigado a nos dar outra oportunidade para a gente se arrepender. E se Ele tem dado, não quer dizer que Ele vai continuar insistindo com isso. A grande diferença de Pedro para Judas está baseado nisso aqui. Insistência no erro. Judas insistiu. Ele não se arrependeu. Pedro ficou tão além do remorso, porque Judas também teve remorso. A diferença foi que Pedro, ele assumiu o seu erro. Chegou a demonstrar, não sou mais digno nem de trabalhar para o Senhor. Jesus é quem foi resgatar Pedro. O fato é que a insistência no erro nos leva à desgraça. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E temor tem a ver com o quê? Obediência, respeito, aceitar de fato o que o Senhor tem nos dado. Ao homem que teme ao Senhor, que tem Deus como Senhor de verdade, que teme, que não só tem respeito, mas tem medo de desobedecê-lo, Ele quem? Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Você vai fazer várias escolhas essa semana. Amanhã vai começar a aula para uma parte aqui da igreja, das pessoas que estudam. Outros vão começar a trabalhar. Ou amanhã você vai ter um dia cheio. Amanhã você vai fazer várias escolhas. Essa semana você vai fazer escolhas. Esses dias você vai fazer escolhas. Quer saber exatamente qual é o caminho que você deve escolher? Primeiro tema ao Senhor. Leia a palavra, se exponha à palavra, que Deus vai lhe orientar. A Bíblia diz que Deus faz questão de nos dar instrução para o caminho que a gente tem que escolher. Deus, Ele quer fazer isso. Mas a gente precisa se entregar a Ele. A gente precisa se dispor a Ele. A gente precisa dizer para Ele. Então, fala, Deus, que eu quero ouvir. Olhando para isso, vamos orar mais uma vez agora. Pedindo a Deus, Senhor, me mostra mesmo aquilo que eu não tenho permitido o Senhor trabalhar na minha vida. Não quero ser igual Saul, com essas atitudes insensatas. Eu quero, na verdade, ser uma pessoa sensata. Pai eterno, nos abençoe. Ouvimos essas palavras e queremos dizer para o Senhor que queremos ter uma vida diferente, com atitudes sensatas. Pai eterno, nos abençoe. Muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor tem tido misericórdia para com a nossa vida até hoje, mas reconhecemos de que o Senhor não está obrigado, claro que não, de ter misericórdia, ter paciência conosco, embora o Senhor tenha tido. Queremos dizer para o Senhor que queremos uma vida diferente agora, uma vida dedicada ao Senhor para a glória do Teu nome. Abençoe a todos que estamos aqui, para que possamos ter uma vida satisfeita, realizada. Nos abençoe, nos dê entendimento também quanto a isso. Por favor, Pai, nos faça obedecer ao Senhor da maneira que o Senhor quer que obedeçamos. Que nessa semana, nos desafios que teremos,
o Senhor se revele para que a gente escolha o caminho que devemos traçar, devemos caminhar. Vem sobre nós com o Teu Espírito, Pai, por favor. Nos ensina com as palavras de Jesus e que tenhamos a sabedoria de Jesus, para que Ele seja visto na nossa própria vida. E em nome dEle, no nome desse Jesus, é que nós oramos. Amém. Ok. Eu quero dar só os avisos agora. Quero só lembrar que as pessoas que fazem parte da recepção e do estacionamento, não esqueçam de olhar a sua escala, por favor. Tá bom? Não esqueça, porque às vezes esquece alguma coisinha, o horário ou coisa parecida, aí gente que não deveria estar na escala acaba entrando e é atrapalhado, porque ele fica lá muitas vezes lá fora, né? E aí acaba não tendo o tempo que gostaria de ter aqui na comunhão e ouvindo a palavra. Também quero lembrar que no feriado da Páscoa, que também junta com o feriado do dia 21 de abril, nós teremos o nosso acampamento. E já se prepare para o acampamento. Deus tem nos abençoado tanto no acampamento. Deus tem nos visitado de forma especial no acampamento. É um lugar agradável, quem já foi sabe disso. Então, se prepare para ir também e procure levar aquelas pessoas que você, de alguma maneira, sabe que serão abençoadas lá também. Insistam com relação a isso. Mas fale logo, fale desde já, para que a pessoa não tenha outros compromissos. Porque às vezes a pessoa, eu queria ir, mas tenho tais e tais compromissos. Então, já se programe, né? Se você tem escala, trabalhe a sua escala. Se você vai trabalhar naquele dia, tenta trabalhar outros dias, né? Até mais do que deveria, justamente para a gente ter um bom tempo lá, como família espiritual, como a gente sempre tem tido. Então, reserve aí na sua agenda. Feriado da Páscoa, dia 18, 19, 20 e 21 de abril, tá bom? Porque a sexta-feira começa o feriado da Páscoa, a gente vai sair de manhã da sexta-feira e vamos voltar à tarde da segunda-feira, depois do almoço, como sempre fazemos. Ok? Não tenho ainda o valor, mas logo a gente vai passar esse valor. Alguém tem algum aviso? Elvis. No próximo sábado, às 8 horas, então, aqui na igreja. Anotem isso aí para você não esquecer também, né? Tá bem. Mais algum outro aviso? Se não, então vamos ficar em pé e vamos terminar com a última oração também. Vamos fazer como de costume. Se você tem liberdade, pode levantar suas mãos para o alto. Vamos pedir uma bênção especial para o Senhor. Pai eterno, nos abençoe, por favor. Nos dê uma semana na Tua presença. É graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão aqui essa noite, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa semana.